a palavra de Deus está em Gênesis 25, tá? Vamos ser breves, sucintos. Vamos ler a partir do 21, tá? Para vocês verem a obra de Deus como não é feita por intenções humanas, não é feita por propósitos humanos. Ao homem cabe planejar, mas de Deus vem a última palavra. Aleluia. E quero que nessa noite, assim, nessa manhã, assim o seja. Tá bom? Então, vai dizer assim a palavra de Deus. Eu creio que a versão é a mesma. E Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Ela era estéril. Vamos, obreiro. Porque ela era estéril. E o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então, ela perguntou ao Senhor e disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor novamente. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos dividirão das tuas entranhas. Um povo mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Amém? Então, queridos, essa é a palavra de Deus. Deus é fiel na sua palavra. Ainda que o tablet não queira funcionar, Deus... Até aqui ele funcionou, mas agora saiu de cena. Amém. Mas é assim, no geral, ao homem cabe planejar, mas de Deus vem a última palavra. E se assim ele o quer, assim o será. Queridos, a gente vê aqui nessa mensagem que acabamos de ler que havia uma trindade, Abraão, Isaac e Jacó. Essa trindade é a perfeição de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E assim o sendo, ele não deixou por menos. Ele queria formar um povo que fosse a sua imagem e a sua semelhança. E assim o fez. Ele formou o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Haja vista que, sendo Deus Pai, Filho e Espírito, ele formou o homem, corpo, alma amém? Corpo, alma e espírito. Então, nós somos a trindade perfeita de Deus, tá? Não obstante isso, ele quis dar continuidade à sua obra. E para dar a continuidade da sua obra, ele tinha que ter a continuidade. E quem é a continuidade da obra de Deus? É você. Somos nós que aqui estamos. Hoje nós louvamos, hoje nós glorificamos o nome dele. Sabe por quê? Porque só ele é digno de honra, glória e adoração. É por isso que um povo se reúne para adorar e bendizer ao nome do Senhor. E nessa manhã não será diferente. Eu me lembro que Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Então, através da sua palavra, ele fez todos os atos, viu, pastor? Ele disse: haja sol, haja lua. E ali ele foi criando todas as coisas. E ao cabo da sua criação de todas as coisas, tá? Ao sexto dia, Deus não descansou. Deus ali olhou para toda a criação dele, em que ele reputava como boa. A cada ato da criação de Deus, ele meneava a cabeça e a Bíblia diz, e disse Deus, é boa. É tudo que Deus fez, é bom, é bom. Então, ele próprio deu testemunho de tudo que ele fez, é bom. Mas, queridos, após terminar toda a sua criação, aí eu creio que Deus ficou olhando, meneando a cabeça e dizendo: a quem colocarei sobre a minha criação? Quem será o administrador da minha criação? E aí surgiu: façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Queridos, no dito popular,
Você é a cereja do bolo de Deus. Aleluia! Você é a cereja do bolo de Deus. Por quê? Deus entregou tudo nas tuas mãos quando Ele disse, e Deus fez o homem. E a mulher, onde estava? Onde estava minha esposa quando Deus fez o homem? Deus fez o homem. Mas se você vê em Gênesis 1:27, vai dizer, e Deus fez o homem, macho e fêmea os criou. Então Deus fez o homem e a mulher num só momento, viu, irmã Rosana? Num só momento foi feito homem e mulher. Por quê? Porque, queridos, não vou falar heresia. Se assim eu fizer, Solange está aqui para vos corrigir depois. Por quê? Deus já tinha esse projeto. Assim como no passado o bispo intentou, uma igreja projetou um projeto de Deus e hoje a realidade, Deus trouxe a realidade do homem e a mulher. E ali, Deus, aquele projeto de Deus do homem, ele já trouxe o homem e a mulher. Quando ele faz o homem, a mulher estava intrínseca na costela do homem. Então, você, mulher, foi feita no mesmo momento que o homem. Você não foi feita depois. Deus exteriorizou você no momento em que Ele olhou o homem e viu o homem todo cabisbaixo. Ele olhava para o animal tinha a sua companheira, olhava para o passarinho, tinha a sua companheira. Aí Deus falou, deixa eu exteriorizar logo a Solange, deixa eu exteriorizar a mulher. E ali Deus exteriorizou a mulher. Ele trouxe a realidade, o projeto que Ele tinha antes da fundação do mundo. Amém? Então, queridos, essa é a real. Você é a realidade de Deus. E quando Deus traz à mulher a realidade, aí acontece a primeira associação existente. E disse Deus, e deixe o homem, casa de pai e mãe, una-se a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Queridos, tenha a ideia que serão uma só carne, já vem da eternidade, quando Deus projetou o homem e a mulher em uma só carne. E aí, quando Jesus, em determinado momento, ele é constrangido pelos escribas e pelos fariseus, Jesus, da mesma forma, disse, olha, o que Deus uniu, não separe o homem. Porque imagine a separação, Deus tirando do corpo o espírito. O corpo sobrevive. Deus tirando do corpo a alma sobrevive? Não sobrevive. Então, Deus fez o homem e a mulher num só momento, uma só carne, e deu-lhes o poder de serem vencedores. Vocês são vencedores, porque a vitória está na comunhão. A comunhão está a vitória. Mas, pastor, muitas vezes nós temos dificuldades na vida. E qual é a tua dificuldade? Qual é a tua dificuldade? Pastor, eu não entendo minha esposa. Irmão, se tu não entende a tua esposa, você não está entendendo a si próprio. Tem noção disso? Porque ambos são uma só carne. Haja vista que quando o teu pé dói, tu sente a dor na cabeça. Quando o teu joelho dói, tu sente a dor na cabeça. Eu, por exemplo, tenho muitas dores, então minha cabeça sente muitas dores. Então, querido, quando você não entende a sua esposa, quando o marido não entende a sua esposa, ou quando a esposa não entende o marido, você está com algum ponto do teu corpo enfermo. Então precisamos tratar esse ponto. Por quê? A promessa de Deus é de restauração. Quando fora falado que hoje o culto era de restauração, é a palavra profética. Aqui estamos trabalhando esse mês lá no nosso ministério. Ou seja, o ano da restauração. E eu profetizo na tua vida que esse ano vai ser de restauração na tua vida, no âmbito de família,
no âmbito profissional, em todas as áreas da tua vida, o Senhor vai te prosperar, vai restaurar a tua vida, porque é propósito dele, e passará céus e terra, mas a palavra dele não há de passar, ela há de se cumprir, e nesta manhã, o Senhor está sendo muito forte nesse fim, a palavra dele vai se cumprir na tua vida, querido, é tão forte a palavra de Deus, que hoje você louvou a Deus, sabe o que você fez? Você agradeceu a Deus pelo teu nascimento. Não obstante tendo agradecido a Deus por você ter nascido, hoje você agradeceu a Deus porque você está aqui na casa dele, pode louvar e agradecer ao nome dele. Aleluia! Muitas pessoas gostariam de estar aqui, querido, e não estão, porque estão com algum tipo de dificuldade, e você aqui está a adorá-lo, querido. Eu me lembro que quando Deus faz o homem, vê bem a sua importância. Quando Deus faz o homem e a mulher, a Bíblia vai dizer que a natureza começou a se manifestar em teu favor, começou a glorificar a Deus, por tamanha fora o trabalho dele em colocar você como administrador de tudo. Salmo vai dizer, os céus começaram a proclamar a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras da sua mão. Aleluia, você é a obra da mão de Deus, porque todas as coisas Deus fez pela palavra, mas você, Deus manuseou com as suas mãos, você é a criação especial de Deus, e essa é a manhã em que você deve tomar consciência disso e o adorar, o bendizer e exaltar o nome dele, porque se a natureza assim o fez em teu favor, não só a natureza, querido, diz que um dia começou a glorificar a existência do outro dia, a chegada do outro dia à noite começou a glorificar a chegada da outra noite, e assim, sem linguagem, sem palavras, sem nada, se ouvia a voz do louvor e da adoração ao nome do Senhor por toda a sua criação. E aqui está a criação de Deus. Ele disse que toda a terra o glorificaria. E aqui está um povo que glorifica e exalta ao nome do Senhor. A Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. Sabe por quê? Porque aqui glorifica. Glória, 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 glória. Estamos aqui para glorificar aquele que é digno, único que é digno de honra, glória e adoração. Aleluia. Ao homem, querido, cabe planos. Ao homem cabe fazer leis. Ao homem cabe traçar propósito, mas de Deus vem a realidade desse propósito. Queridos, Deus tinha um plano para a minha e para a tua vida. Ele realizou quando te trouxe a realidade para estar aqui, para estar na presença dele. Essa é a realidade de Deus. E daqui para frente, pastor, ser fiel e anda na minha presença. Aleluia! Deus só te pede isso, ser fiel e anda na minha presença. Eu me lembro que Abraão fora chamado para um propósito todo especial. Não é, irmã Dilma? Abraão, irmã Dilma, foi chamada por um propósito todo especial. E, dentro da chamada de Abraão, em determinado momento, Deus se apresenta a ele e diz: Abraão, ser fiel e anda na minha presença. Aleluia! É isso que Deus te diz hoje, ser fiel e anda na minha presença, porque eu sou o dono do ouro e da prata. De mim, tu podes pedir, bater, abrir-se-vos-á. O Senhor quer abrir porta hoje para ti. Aleluia! Aleluia! Pedir e dar-se-vos-á. Você ainda não recebeu porque nada pediu, mas faça uma petição toda especial nesta manhã a Deus, que Ele vai te conceder para que a tua alegria seja por completo e o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Aleluia! O Senhor quer glorificar o nome dEle através da tua vida. Só depende de ti nessa manhã para que tu chegue. E aqui, querido, o propósito de Deus era você dar continuidade em todo o projeto dEle. Em todo o projeto. Muitas vezes a gente para a continuidade do projeto de Deus nas nossas vidas, mas o Senhor
Toda vez que a gente tenta parar, ele se apresenta a mim, a ti, a nós e diz: ser fiel, anda na minha presença. Não sei qual é a tua condição nessa manhã, mas devo te dizer que o Senhor tem um plano traçado todo especial para ti. E esse plano não há de falhar, porque dele é a última palavra. Amém? Aqui a gente vê uma família. Onde essa família... eu ia dar uma bicuda, hein? Onde essa família, querido, é um projeto de Deus, faz parte do projeto de Deus essa família, tá? E ali, aquela esposa, ela era estéril. Sara era estéril, Rebeca estéril, todas as esposas da Trindade eram estéreis. Sabe por que isso? Para que você esteja diuturnamente na dependência de Deus Todo-Poderoso. Porque Deus quer fazer uma obra toda especial em tua vida. E ali, sendo aquela esposa estéril, diz que seu marido orou incessantemente para que Deus abrisse a madre daquela sua esposa. Ele orava incessantemente. Então, queridos, como fora dito, qual é a pendência da tua vida? Qual é a dificuldade? O caminho mais curto entre você e Deus é a oração. Busque em Deus, que fiel é aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele se faz presente nessa manhã para responder todas as tuas petições. Ele próprio disse: até agora nada pediste. Pedi para que vos seja dado e a vossa alegria seja de por completa e o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Aleluia! E ali aquela esposa concebeu, mas ela teve dificuldade no parto. Teve dificuldade, irmão Walter, ela teve dificuldade. E ali, aquela dificuldade, ela entrou em, pode dizer, na época de desespero, não sei. Os médicos não podiam testar se era homem ou mulher, acho que não tinha, naquela época, exames específicos para estar determinando qual era o sexo do menino, mas ali, da criança. Mas ali, ela foi buscar em quem? Aquele que é norteador da nossa vida. Aleluia! Ela chegou e foi buscar em Deus e perguntou: Senhor, mas por que, Senhor, essas dores? Por que essa dificuldade? Por que tudo isso? E aí Deus começa a quebrar paradigmas. Deus começa a quebrar paradigmas, querido. Ali Deus fala para ela: é porque, olha, no teu ventre há gêmeos. Não obstante isso, é um maior do que o outro. Mas, olha, fica ciente de que o maior servirá o menor. Começa aí uma quebra de paradigma. E aí, queridos, o costume lá é da primogenitura. Aquele que nasceu primeiro, aquele tem toda a herança do pai, seja herança espiritual, seja herança material, ou seja, ele passa a ser o chefe da família. E ali, se você parar e analisar, quando há concepção, irmã Solange, quem sai primeiro? Sai primeiro Esaú. Sai primeiro o primogênito. Mas tinha uma promessa. Qual era a promessa? De que o maior serviria o maior. E ali sai Esaú, primeiro, o primogênito. E depois sai Jacó. Jacó sai agarrado, já sai lutando com seu irmão. Querido, você diuturnamente tem que lutar, estar na presença de Deus. Diuturnamente, você tem que estar renunciando aos seus propósitos e dar ênfase ao propósito de Deus para a tua vida. Aleluia! Isso não é só na tua área individual, é na área familiar. É na área familiar. Porque a Bíblia diz que um cordão de 3 pontas não se quebra facilmente. O que vem a ser isso, irmão Walter? Um cordão de 3 pontas. É onde tem pai, mãe
E Deus se faz presente no casamento. Então, esse cordão não se quebra, mas pastor, não se quebra facilmente. Então, há um momento em que há de se quebrar, irmã Solange, esse cordão. Se não se quebra facilmente, lembre que quando Jesus Cristo, respondendo aos escribas, ele disse, olha, o que Deus uniu, não separe o homem. E quando você casa, é dito para você, até que a morte o separe. Então, queridos, o casamento, ele é perpétuo. Ele é perpétuo. Enquanto vida você tiver, você é a trindade perfeita de Deus. Mas, pastor, eu não tenho filho. Querido, eu, como eu disse, casado aí há 37 anos com essa obra-prima de Deus aqui, aleluia, aleluia. Quando eu vim aqui da outra vez, para não ficar dúvida nenhuma, eu disse, acho que estava 36 anos quando eu vim aqui, foi o ano passado, e eu disse, ô Cabral, eu disse que eu era casado com ela há 36, aí Deus falou no meu coração, fala para ele se tu repetiria a dose. Aí eu tive que dizer, querido, se tivesse que casar de novo, seria com a mesma mulher. Mas 36 anos com ela. Querido, por quê? Porque Deus assim aprove a eu estar casado com uma serva tão linda. É profeta. É profeta, querido. Minha esposa é profeta. Abrindo um parênteses, família. Queridos, recentemente, obreiro, uma irmã chegou para mim e falou, pastor, eu quero que o senhor dirija um Connect na minha casa. Eu falei, mas por quê? Não, porque o meu marido, ela era união estável, mas o meu marido, querido pastor, meu marido está nas drogas, está no isso, está naquilo. Meu marido, só Jesus. E é a sua área, né, pastor? Eu falei, olha, pede para o pastor, nosso pastor, se assim ele assim o conceber, né, obreira? Aí ele vai me direcionar para lá. E aí, amados, ela foi e falou com o pastor, pastor, meu marido é assim, veio da casa de recuperação, mas não se detém na palavra e agora botou para as drogas e está consumindo-se nas drogas. E aí, o pastor veio a mim e falou, pastor Iderato, dirige, pode dirigir. E aí a gente foi para a casa dessa irmã, dirigir o Connect lá. E aí, quando chegamos lá, éramos em 4 pessoas, né? Um casal de pastores e a irmã da casa, 5. E aí, quando chegamos lá, olhamos aquele cenário caótico, irmão, caótico mesmo. E quando chegamos ali, que a profeta olhou para um lado e para outro e falou, olha, tu está focando no teu marido, mas não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é a tua família, E aí ninguém entendeu nada. O marido, união estável dela, nem um dia apareceu no Connect. Nem um dia, querido. Ele continuou ali na sua vida destoada, fora, sabe? Perversidade completa. Mas aí, no segundo Connect, chegou a irmã dela e o cunhado. No terceiro Connect, chegou a mãe dela. No quarto Connect, e assim foi, querida. Assim foi. Hoje, toda a família dela está congregando no Connect. Aleluia. Deus salvou toda a família dela e está congregando no Connect. E o marido, Deus não tem misericórdia, Cabral? Não vai ter misericórdia dele? Esse marido dela, querido, esse união estável, eu corri atrás dele por muito tempo. Aí chegou uma hora que ele se ostrou na oficina onde ele trabalha e não me atendia mais. Ele trabalhava internamente fechado, Solange, não me atendia. Mas Deus disse, tem paz, fique em paz. Eu estou no controle de todas as coisas. Aleluia. Às vezes, querida, a gente quer salvar uma pessoa da nossa casa na força do braço. Mas a Bíblia diz, não é por força nem por violência, e sim pelo meu Espírito. O Espírito Santo
é que convence o homem do pecado e do juízo. E ali estava algo que estava na Bíblia. E aí a família dela toda está congregando. A família dela congregando. E o marido estava na vida devassa dele. Mas, essa semana, a gente teve a grata notícia que aquele moço, ele aceitou ir para a casa de recuperação e se rendeu ao Senhor. Aleluia! E se rendeu ao Senhor. Então, querido, ao homem cabe planejar, mas de Deus vem a resposta. Então, eu não sei quais são os planejamentos da tua vida familiar, não sei qual é o planejamento da tua vida financeira, da tua vida profissional. Querido, o homem, ele é provedor. E nós, eu me lembro que quando eu fui casar, quando eu estava casando, eu parecia uma vara verde tremendo. Eu tremia do pé à cabeça. E aí chegaram e me perguntaram, mas por que tu estava tão tremendo? Estava nervoso? Não estava nervoso. Eu estava pensando, vou tirar uma linda donzela da casa do pai. Será que eu vou ter condição de sustentá-la tal qual era sustentada em casa? E ali, porque esse é o estigma do homem, de sermos provedor. Mas, querido, ainda que tinha esse estigma no meu coração, o meu casamento foi feito por Deus. Aleluia. O meu casamento foi feito por Deus. Lembra que eu disse, Deus quebra paradigma? Deus quebra paradigma. Eu capoeirista, eu cachaceiro, eu no cigarro, drogas não. Mas aprove a Deus essa linda mulher. Já assistiram aquele filme, Linda Mulher? Essa linda mulher me vê passando por cima do canal, porque na mais tenra idade, né? Cheio da versatilidade, eu dançava, irmão Walter, em cima do canal, de um canal estreitinho, eu dançava ali. E ela, quando olhou ali, ela riu os 4 pneus. Aleluia! Aleluia! Cabral, arriou os 4 pneus e ali só foi Deus ir trabalhando, Deus ir trabalhando, Deus ir trabalhando. E hoje estamos aqui, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Deus é expert em quebrar paradigmas. E aqui a gente vê, querido, que nasce o primogênito, nasce. Como Deus não contempla o exterior, eu olho para cada um de vocês, eu vejo o ar da felicidade. Aleluia. Olho para o Cabral, meu amigo de longas datas. É uma felicidade em pessoa. É tudo muito lindo. Mas, querido, eu consigo ver o exterior, mas Deus contempla o teu coração. Aleluia. E nessa noite é isso que Ele está contemplando, é o teu coração. É o teu coração que Ele está contemplando. E Ele está te dizendo que esse ano é o ano da restauração. Aleluia. Esse ano é o ano da restauração. Restauração. Essa não é a palavra de um pregador. É a profecia que Deus entregou lá no púlpito. É a profecia que Deus entregou aqui. Por quê? Eu não sabia que a oração aqui do ministério era de restauração. Até porque sou de outro ministério. A Solange até me inquiriu para que eu dissesse qual era a palavra. Mas Deus disse, não vai dizer. E aí, você entendeu? Por quê? Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Faça planos, e todos os teus planos tenha como o objetivo de agradar a Deus, de adorar a Deus, de bendizer ao nome do Senhor. Aqui nasceu o primogênito, mas como Deus conhece o coração, Deus sabia do coração daquele outro. Lembra Davi, quando fora consagrado rei, não apareceu gente forte, gente grande, gente robusta, a beleza em pessoa, a quem Deus pegou? Aquele que o coração dele era igual ao coração de Deus. Aleluia! Era um pastor de ovelhas, a quem ninguém dava nada. Quando diz pastor de ovelhas, pensa que era rebanhos, né? Era rebanhos de ovelhas, mas a Bíblia vai dizer que eram as poucas ovelhas que ele pastoreava. Mas Deus, como conhecia o coração de Davi,
Deus o escolheu. E sabe por que você está aqui nessa noite, nessa manhã? Porque Deus conhece o teu coração e tu é um escolhido de Deus. Aleluia. Tu és o escolhido de Deus. É só tu colocar, alinhar os teus propósitos com os propósitos de Deus. Se tu assim o fizer, querido, onde tu pôr a palma da tua mão, há de prosperar. Onde tu pôr os teus pés, há de prosperar. Tu serás próspero. Por quê? Lembra que eu disse no início que Deus te colocou como a cereja do bolo, como aquele que vai administrar a sua criação? Ao final, Deus entrega tudo nas tuas mãos, né? Tudo é entregue nas tuas mãos. Então, querido, você tem que ter isso em mente, que você é a cereja do bolo de Deus. E tu pode tudo e todas as coisas naquele que te fortalece. Diga ao fraco que eu sou forte, porque quando estou na minha fraqueza, eu clamo ao Senhor, e Ele entra com providência e me faz vencedor. Aleluia! E essa é a manhã onde tu tem que tomar consciência disso, que você é vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aí, queridos, nasce aquelas duas gerações. E quando nasce aquelas duas gerações, as crianças crescem. Lógico, entre irmãos sempre há discussão, entre irmãos sempre há desentendimento. E ali, querido, a Bíblia vai enfatizar um dos desentendimentos, aonde ela diz que Jacó era menino caseiro, Em contrapartida, Esaú era caçador, era menino voraz, E ali a Bíblia deixa bem claro isso, tá? E certa vez, Jacó faz um guisado. Que coisa saborosa, né? Solange? E aí chega Esaú do campo. Talvez naquele dia ele tenha dado muita pedrada, estilingada, flechada e nada trouxe para casa. E aí ele teve fome. E aí, quando ele tem fome, ele pede do guisado, da comida que Jacó fizera. Ele diz, me dá um pouco desse guisado de Jacó. Tinha a promessa. Você tem a promessa. Qual era a promessa de Deus para Jacó? Que o maior serviria o menor. O maior serviria o menor. Deus te deu uma promessa. Você tem que lutar por essa promessa que Deus te deu. Você não pode negligenciar o projeto de Deus para a vossa vida. Se você for negligente quanto ao projeto de Deus para a sua vida, você vai só retardar as bênçãos de Deus para ti. Mas nessa manhã eu creio que aqui tem um povo escolhido, o qual os olhos deles é fixo na promessa do Senhor. Aleluia! E ela vai se cumprir, porque a própria Bíblia diz que passará céu e terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Tu serás vencedor. Aleluia! Aleluia! Então, queridos, aquele moço pediu do alimento. E Jacó falou, olha, eu creio que naquela hora, Solange, ele pensou, eu tenho uma promessa. E ali, quando ele pede o alimento, Jacó diz, vamos fazer o seguinte, eu te dou esse guisado, em troca da tua primogenitura. Queridos, ali começa a negligência. De quem? De Esaú. Esaú disse, para que me serve nesse momento, considerando que a minha necessidade é da carne. Eu tenho que alimentar a carne. Né, Cabral? Eu tenho que me alimentar. E aí ele disse, feito, toma aí. Querido, no direito, o furto obreiro, é quando alguém sorrateiramente chega e subtrai algo teu. O furto, irmã, quando alguém subtrai algo teu sorrateiramente. E quando você chega no local, você se dá falta. Alguém lhe furtou. Furto. O roubo, Cabral, a pessoa chega com violência, com arma, seja branca, seja revólver, com violência, seja um cara forte, te dá um monte de pancada e te toma o que tu tem, se apossa do
Esse é o furto e o roubo. Isso é furto e roubo. Nesse sentido, Jacó e Esaú, o que houve? Furto ou roubo? Furto ou roubo? O roubo é com empregação de violência. O furto é quando a pessoa não está presente e lhe é subtraída alguma coisa. O que houve? Furto nenhum, né? Está dizendo que não houve nem furto, nem roubo, querido. O que houve foi uma visão distorcida. Aí Esaú começou a distorcer as coisas. Lembra quando Deus chegou a Adão e disse: Adão, por que tu comeste do árvore que eu disse para não comer? O que Adão disse? Deus foi... Não, querido, mulher, você é promessa de Deus. Ele não acusou Deus, ele não acusou a mulher, ele acusou o próprio Deus. O que ele disse? Foi a mulher que tu me deste. Então, irmã, esteja inocente nesse sentido. Você é inocente, irmã. Glorifica a Deus, irmã. Você é inocente nesse sentido, irmã. Porque, no geral, a pessoa tem dificuldade de assumir. E ali, Esaú começou a estar dizendo que Jacó era um enganador. Queridos, Jacó não é enganador. Não é enganador. É heresia isso? Não, eu fui buscar no grego, no hebraico, em toda a gênese da palavra. Jacó é um suplantador. O que é suplantador? É aquele que busca vencer as dificuldades. Jacó tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa. E a promessa de Deus haveria de se cumprir na vida dele. E naquele momento, ainda que instintivamente, por instinto, ele ali se tornou um suplantador. Ele foi buscar a promessa de Deus para a sua vida. Porque ele não furtou, ele não roubou. Foi tudo de livre, espontânea vontade. Foi combinado e ali foi. Queridos, a mãe de Jacó tinha ciência da promessa? Sim, tinha ciência da promessa. Qual era a promessa? Que Deus chamou Abraão e falou: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai errante, e farei de ti uma grande nação. Olha lá para a praia, vê se tu pode contar os grãos de areia. Essa será a tua geração. Olha para as estrelas, vê se tu as pode contar. Essa será a tua geração. Essa era a promessa. E não obstante isso, irmã Dilma, não obstante isso, Deus disse: olha, e em ti todas as famílias da terra serão benditas. Então, querido, você está aqui hoje, você está com a promessa de Deus, você é herdeiro da promessa. Então, tenha em mente você que todas as famílias da terra são benditas em você. Aleluia! É você que vai fazer a diferença. Onde você chegar com a sua família, você fará a diferença. Porque a Bíblia diz que nós estamos envoltos de uma tão grande nuvem de testemunha. Uma tão grande nuvem de testemunha. Você não tem noção. Queridos, na igreja, eu sou amado de paixão. Você acredita nisso? Eu sou amado de paixão. E não sei. Só venho saber quando algum fato novo acontece que as pessoas têm que chegar a mim. Mas por que eu sou amado? A minha esposa, então, aleluia. Nós, queridos, somos amados de paixão. Por quê? Sabe por quê? Solange e minha esposa, elas nasceram em um lugar onde os pastores tinham muitos filhos, né? Então eles iam para a igreja, então ia o pastor na frente e a mulher arrastando um monte de filho atrás, na esquina anterior, na outra esquina, era assim na igreja. No passado, né? Mas hoje, Deus quer mudar esse estigma na tua vida, aleluia. Deus quer mudar. Então, quando chego eu e minha esposa na igreja, a gente chega como, amor? Ela fez assim.
a gente chega atracado, grudado, de mão dadas, abraçado, e ali todos à porta, obreirão, olham assim e dizem: eita, tá vindo o casal 20, irmão. Tá vindo o casal 20. Mas sabe o que é, querido? Essa é a tão grande nuvem de testemunha que está em volta da nossa família. Que está em volta da nossa família. Queridos, eu vou contar posso contar um testemunho de família? Posso. Queridos, você tem que dar testemunho para a sua família. Testemunho tem que ser visto. E não é você quem deve estar dando testemunho da sua família. É os outros que devem testemunhar acerca da sua família. Aleluia. Aleluia. Recentemente eu estava na igreja, pastor Anselmo, eu estava em casa, pastor Anselmo. E aí, estando em casa, eu tenho hoje 3 filhos, tá? 3 filhos, né, amor? Ela disse: não sei. Nós temos 3 filhos. Por quê, queridos? Eu sou abençoado. Muito abençoado. Pensam num sujeito abençoado. Esse cara sou eu. Por quê, queridos? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha, Camila, que casou com o meu filho, Gabriel. Gabriel é meu filho, eu adotei. E agora, eles me deram uma filha. Coisa linda, viu? É tão linda. Mais bonito fosse o vô para ser a filha, viu? Da neta. Mais bonito. Olha, então eu tenho 3 filhos lindos. Quando minha filha casou, era cama de solteiro. Mas como a gente tem noção de família, o que a gente fez? A gente tirou a cama de solteiro dela. Tira essa cama daqui, né, amor? E colocamos uma cama de casal. De casal. Por quê? Todas as vezes que eles tivessem algum tipo de situação, eles abarcavam ali no porto seguro deles. Na família. A família que dá testemunho. E aí, queridos, um dia a gente está em casa, meu genro está lá no quarto, que ele é TI, mexendo no computador, conversando. Aí vem a minha filha pulando, falando: eu quero falar, o Bier falou. Fala, filha, o que o Bier falou? Pai, mãe, o Bier disse que quando ele ficar velhinho, ele quer ser igual vocês. Como assim? É que vocês são um exemplo de família para ele. Aleluia. Então, queridos, é uma tão grande nuvem de testemunho que nos rodeiam, que se você soubesse, você colocaria Deus em todas as ações que tu vai fazer com tua esposa e tua esposa contigo. Deus tem que ser o centro. Aleluia. Deus tem que ser o centro. Deus tem que ser o centro. Não há discórdia quando Deus é o centro, porque Ele deixou claro para mim e para você que em torno dele gira todas as coisas. E por que não o nosso casamento? E por que não o nosso relacionamento? E por que não a nossa família? A nossa família não pode naufragar. A nossa família não pode naufragar. Quando você tiver noção de família, você pode olhar para trás, que ali está Jesus Cristo no barco contigo. E a tua família não pode fracassar, a tua família não pode naufragar, porque ali, dirigindo a tua família, quem está? O Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. E nesta manhã não é diferente. Ele está falando ao meu e ao teu coração. Queridos, ali nasceu gêmeos. Eles não sabiam da promessa de Deus, mas sua mãe sabia. E ali, depois de Esaú vender a primogenitura para Jacó, ali continuou. Em todas as situações, nunca queiram ajudar Deus. Quando Deus tem uma promessa, vai passar céus e terra. Ou seja, Ele vai mover céus e terra em teu favor. Céus e terra serão movidos em teu favor. Vocês lembram quando Josué estava em meio
a uma batalha, e a batalha não estava vencida, e Josué precisava de mais tempo para vencer a batalha. O que Josué fez, irmão? Josué orou a Deus, e Deus parou o sol em favor de Josué. Deus vai parar todos os elementos da natureza em teu favor. Então tu não precisa tentar dar uma forcinha para Deus, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Aleluia! Deus é Senhor de todas as coisas. Então, hoje, queridos, em questão de família, o que eu falo para você, sua família não pode fracassar. E para sua família não poder fracassar, a culpa não é do seu marido. A culpa não é da sua esposa. A culpa é sua própria. Pastor, muito forte. Vai contender com Deus. Vai contender com Deus se é forte. Querido, certa vez chegou um casal a um pastor. Chegou a mulher. Chegou uma mulher no pastor e falou: pastor, eu vou me separar do meu marido. Eu vou me separar do meu marido. O pastor falou: mas minha irmã vai se separar? Eu quero separar dele. Mas, irmã, não tem... Não, eu quero... Ó, irmã, vamos fazer o seguinte, eu estou com algum tipo de dificuldade essa semana em si, tá? Eu não consigo conversar com vocês para estar aconselhando-os. Essa semana eu não tenho tempo para você. Mas, irmã, vamos fazer o seguinte, faz o seguinte, o mês que vem, deixa eu olhar a agenda. O mês que vem eu tenho data para ti, irmã. Então faz o seguinte, esse mês eu vou só pedir para a irmã fazer o seguinte, ó. Quando seu marido chegar do trabalho, Solange, você tenha lá a sandália dele para ele tirar o sapato, tal. Quando ele terminar de tirar o sapato, você já deixa a toalha dele lá no box do banheiro para ele tomar banho. Quando ele sair do banho, irmã, a mesa está pronta, linda e maravilhosa. Você chama, sentem à mesa. Quando ele for deitar, irmão, você pergunta, está sentindo alguma coisa? Estou com dor no teto. Espera aí, marido, deixa eu fazer uma massagem. Pega um cremezinho, massageie e tal, o pé do marido. E de manhã, quando vocês acordarem, se tiver alguma indisposição, irmã, corra para a cozinha, faça o café da manhã, aquele café sutuoso, monte a mesa. Quando ele sair do quarto, ele deparará com aquela mesa linda. E ali vocês sentarão. E vai fazendo isso, irmã. O mês que vem volta aqui para... Aí eu tenho tempo para aconselhar vocês. E aí, irmãs, passou uma semana, 2, 3, 4, passou um mês. Passou 2 meses. E os dias começaram a passar e a irmã não voltou para divorciar. Oi, o pastor pensou, deixa eu chamar a irmã. Irmã, a gente tinha marcado para a gente conversar para fazer o divórcio dos irmãos. Quem, pastor? Eu? A irmã queria divorciar do seu... Não, pastor, não quero divorciar do meu marido, não. Eu tenho o melhor marido que Deus poderia oferecer a alguém. Eu tenho o melhor marido. Ali, queridos, aquele casamento foi restaurado com a ação daquela esposa. Aleluia. Aquela esposa. Por quê? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E o marido, da mesma forma. Queridos, você não precisa de muito para ganhar o coração da sua esposa. Quando ela estiver chateadinha, você traga 2 bombons. Traga 2 bombons, pode ser um sonho de valsa e aquele bombom branco, e deixe lá aos olhos dela. Quando ela chegar a se ver ali, ela vai se lembrar que aquilo foi feito em benefício dela. Queridos, agrade a sua esposa nos mínimos detalhes. Eu tenho uma dificuldade, eu creio que isso é do ser humano, do homem. Nós somos brucutus, o homem é brucutu. Tem aqui o obreirão, parece que não, o obreirão não. Mas nós homens somos brucutus, tá? Então eu tenho dificuldade de dizer para minha esposa, eu te amo. Tenho, amor. Eu tenho dificuldade de dizer para minha esposa, eu te amo.
Queridos, mas lembra que a Bíblia diz que Cristo amou a igreja de tal maneira que se entregou por ela. É isso. Eu pela minha esposa, eu pela minha filha, pelo meu genro e pela minha neta. Queridos, eu trabalho 24 horas por dia. Eu trabalho para mim, amor? Não trabalho para mim. Cada prego que eu dou, eu penso na minha esposa. Cada prego que eu dou, eu penso na minha filha. Cada prego que eu penso na minha família. Quando o homem faz isso, você terá uma família próspera. Você terá uma mulher próspera em casa. Você terá filhos prósperos. Quando assim o fizer, você terá uma mulher que vai estar instruindo os seus filhos no caminho do Senhor. E no momento oportuno, você vai estar dando testemunho dizendo: até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Até aqui me ajudou o Senhor, porque Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Aquela família ali, querido, nasceu aquele ali. Mas a mulher tentou ajudar Deus. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Porque Deus move céus e terra a teu favor, a favor da tua família. Nada há de impedir o trabalhar de Deus na tua vida. E ali, aquela mãe chamou a Jacó e falou: Jacó, o teu pai tem pedido a teu irmão um guisado para ele ir ao campo, matar um animal e trazer para que ele prepare e sirva teu pai. Mas vamos ser ágil. Vai aí na nossa criação, pega um animal, traz que eu farei um guisado saboroso como ele gosta. Até porque a mulher sabe os gostos do marido. O marido sabe os gostos da mulher. Às vezes até se confunde o gosto de um com o outro. Antes de casar, eu comia muita cebola. Quando casei, minha esposa tem horror à cebola. Pasmem os senhores. Hoje eu também tenho horror à cebola. Você entendeu, irmão? Onde está o segredo? Viu, obreirão? Onde está o segredo da felicidade? Quando há uma associação onde um dos sócios não anda de conforme com a ideia que inicialmente eles implantaram, a sociedade está fadada ao insucesso. E quando nós casamos, Deus diz que nós seríamos uma só carne. Então não tem como, sendo uma só carne, um braço ir para lá e o outro ir para lá. Nós temos que haver comunhão entre nós. E ali, queridos, a mãe incita Jacó a assim fazer. E Jacó vai, pega o animal, traz, ela faz o guisado. Na hora da entrega, ele diz para a mãe, mas meu irmão, ele é peludo. Meu irmão, eu sou liso. Meu irmão é peludo. Como vai acontecer se o meu pai descobrir? Porque, devido a muita idade, Jacó já tinha suas vistas prejudicadas. Não conseguia discernir as coisas. Aí ela falou: olha, vou pegar a roupa de gala do teu irmão, que é com pele de animais, vou vestir o teu braço. Quando ele disser quem é, aí tu mostra o braço, ele vai apalpar e dizer que é. Então, queridos, ali, novamente, Jacó vai ao pai. E ali o pai o abençoa. Mas podia o pai voltar atrás, dizer, quando Esaú chegasse e dissesse: mas pai, eu sou Esaú, ele reconhecesse, ele dissesse: então está anulado. Não tem como, porque a promessa do pai para com o filho se tornava lei, e ele poderia levar a juízo. Tem noção? Na época, a promessa do pai era lei, tal qual o rei, quando fazia um edito, com seu anel, ele ia e assinava o edito. Ele não podia voltar atrás. Vocês lembram que Daniel era amigo do rei, e o rei pôde anular o edito? Não podia. Assim era a promessa do pai. E o pai fez a promessa a Jacó.
E em tendo sido a promessa feita a Jacó, ele não podia voltar atrás. E em não podendo voltar atrás, Esaú ali se revelou o que realmente ele era desde o início. Ou seja, não era segundo o coração de Deus. Mas Jacó assim era. Por quê? Jacó, desde a sua meninice, quando recebeu a promessa de Deus, ele lutou pela promessa de Deus se cumprir na sua vida. É isso que você tem que fazer, tanto como pessoa, como marido e mulher, como casamento, como instituição. Você tem que fazer valer a promessa de Deus, porque fiel é aquele que prometeu. Lembra que Deus fez promessa a Abraão? Passou para o seu filho Isaque, agora passou para Jacó. Quem seria a multidão? Jacó. E ali, quando Jacó recebe ali a primogenitura, ele tem a promessa de Deus cumprida na vida dele. E tendo-a cumprido na vida dele, Deus tinha que se revelar a ele como Deus dele. Porque até então era Deus de Abraão, Isaque, ainda não era Deus de Jacó. E quando ali, ele fugitivo do seu irmão, que seu irmão queria a vida dele, sob a alegação de que ele roubou a sua primogenitura, seu irmão queria a vida dele, Deus aparece a seu irmão. Deus aparece a todo mundo que queria a vida de Jacó. Deus aparece a todo mundo que queria fazer mal a Jacó. Porque uma coisa é certa, Cabral. Quando tu está em Deus, quando tu está em Deus, mil cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não será atingido, porque Deus vela pela tua vida. E assim sendo, queridos, ali quando Deus se apresenta a Jacó e diz: olha, até então teu nome era Jacó, mas hoje teu nome se passará a ser Israel. Israel quer dizer multidão. Ou seja, a promessa que fora dada a Abraão passou para seu filho Isaque. Agora Jacó, ele está fazendo cumprir, porque ele foi fiel à chamada de Deus. E nessa manhã Deus está dizendo, ser fiel, anda na minha presença, como pessoa, como família, que eu te prosperarei. E no momento oportuno, tu dirás, até que me ajudou o Senhor. Ebeneze, aqui me ajudou o Senhor, porque fiel é o que te chamou para estar cumprindo tudo aquilo que prometeu. E por isso, querido, vamos nos colocar de pé. Por isso, querido, o salmista começa a dizer para ti, para mim e para todo mundo, que Deus está olhando para a tua vida. E Ele sabe da tua natureza. E nesta manhã, assim como a natureza proclamou a glória de Deus, que tu possa estar proclamando que o Senhor é Deus nas tuas vidas, porque Ele não é Deus de mortos. Nós servimos um Deus de vivos. Aleluia. Tem vivo aqui nessa noite, nessa manhã? Tem vivo? Então Deus é Deus dos vivos. E por isso que você deve glorificá-lo, porque os mortos já passaram dessa. Eles não têm mais a oportunidade de glorificar Deus. Mas nessa noite, nessa manhã, da tua boca pode sair o perfeito louvor, a perfeita adoração, porque Deus aguarda de ti. Deus aguarda de ti, como filho, que você o louve, adore e engrandeça ao nome dele, porque só ele é digno de honra, glória e adoração. Amém? Eu quero orar por você. Fora falada muitas situações aqui. E eu creio que nada do que foi falado veio de mim, porque nada eu tenho a oferecer a quem quer que seja. Ainda que eu tenha pregado no Antigo Testamento, eu preguei Jesus Cristo vivo. Aleluia! Eu preguei Jesus Cristo vivo, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, sabe? Porque ele foi morto em teu favor, em meu favor, em nosso favor, ele foi morto.
E quando Deus monta o jardim, ele estava ali no jardim. Ele era a árvore da vida, no jardim. Todos quanto dela se alimentasse, teria vida e vida com abundância. Haja vista que ele próprio diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem. Por quê? Ele é o próprio Deus que se encarnou e deu testemunho aqui para ti, para nós e para as nossas vidas. Então, querido, fora dito hoje, mas como assim Jesus Cristo é a palavra? Sim, João próprio vai dizer, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Por ele, todas as coisas foram feitas, e sem ele, nada do que foi feito se faria. Então ele se faz presente nesta manhã. Aleluia! Glorifique a Deus.